Bom dia, irmãs. Um dia abençoado para todas nós. Jesus ensinava através de parábolas. E hoje eu trouxe para as irmãs uma fábula que vai nos trazer muitos ensinamentos a respeito das fases da nossa vida, a respeito de se aceitar, a respeito do tempo certo para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. E eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo meu o link da história do patinho feio. É uma fábula que a gente costuma contar para crianças, mas que tem muito a nos ensinar. E eu quero encorajar todas vocês a estarem assistindo o vídeo dessa história. Mas, para a gente contextualizar o que essa história tem a ver com os ensinamentos bíblicos. Assim como o patinho feio passou por diversos processos na vida dele, até que ele se tornasse um belo cisne, a nossa vida também a gente passa por diversos processos, por momentos difíceis, por fases da nossa vida que a gente não está muito bem, não está muito produtivo, não está legal. Às vezes a gente se sente para baixo e pensa que algo de errado está acontecendo na nossa vida. Só que o que a Bíblia nos ensina é que todas essas coisas fazem parte do nosso crescimento. E a gente tem várias histórias na Bíblia que relatam sobre as fases em que os personagens bíblicos foram meio que um patinho feio. Eu quero trazer a memória da gente aqui, por exemplo, a história de José. José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia lá em Gênesis, deixa eu olhar aqui, 37, versículo 2, conta que José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. E lá em Gênesis 41, versículo 46, diz que José tinha 30 anos quando começou a trabalhar na casa de Faraó. A gente contando aí, dá uns 13 anos entre o período de um sonho até que esse sonho fosse concretizado em parte dele, né? 13 anos. E às vezes a gente quer que de uma semana para outra as coisas mudem na nossa vida. Aquilo que a gente não está satisfeito se solucione de uma hora para outra. A gente tem também na Bíblia a história de Abraão. E a Bíblia fala que Abraão tinha 75 anos quando Deus fez uma promessa para ele. Mas só com 100 anos que essa promessa foi se cumprir. Levou 25 anos, irmãos. Né? 25 anos, o tempo da vida de muita gente, para que a promessa de Deus fosse se cumprir na vida de Abraão. E aí, pela história bíblica, a gente vê as diversas fases da vida de Abraão que ele passou até que essa promessa se cumprisse. Deus levou 6 dias para construir todas as coisas na criação do mundo, dos animais, das plantas, das pessoas. A gente sabe que ele poderia ter feito isso com um estalo. Deus poderia ter feito isso em fração de segundos. Mas ele preferiu fazer em etapas para ensinar para a gente a importância do tempo das coisas. Eclesiastes 3 tem todo um capítulo dedicado a nos ensinar sobre a importância do tempo certo de cada coisa. E há o tempo de sofrer, de chorar, de estar para baixo, e que as coisas parecem que não estão andando muito certo. Mas quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, a gente sabe que até esse período aí faz parte do nosso processo, do nosso caminho, naquilo que Deus tem e quer para nós, que é o nosso crescimento e que vai finalizar na nossa vida lá no céu. Que a gente tenha um dia abençoado. Não deixe de assistir a história do patinho feio. Que as irmãs coloquem aqui embaixo os seus pedidos de oração. Que a gente esteja esse dia colocando todos eles diante do Senhor. Resto de semana abençoada pra gente. Fique com Deus. Vou deixar aqui também o link dos versículos bíblicos de Eclesiastes pra gente estar meditando no dia de hoje. Um abraço a todas e que essa palavra possa edificar a sua vida. Amém.